Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico com as turmas do primeiro, segundo e terceiros anos. A nossa aula de português de hoje, a gente vai aprender sobre o R e RR. Quando a gente usa o R, quando a gente usa o RR, tá? É a nossa aula de ortografia de hoje. E o objetivo da nossa aula é justamente isso, grafar, escrever as palavras corretamente, né? De acordo com o som que a gente escuta, a gente vai saber se vai usar o R, se vai ser o RR, tá? Então, vamos lá. Nossa habilidade de hoje, trabalhada, né, da habilidade da BNCC, é a EF02LP01, onde diz que grafar as palavras utilizando regras de correspondências fonema e grafema, que é som e escritas regulares, contextuais e morfológicas das palavras de uso frequente, tá? Só que vocês já estão acostumados a ter o quê? A ter a história do dia, não é isso? A gente sempre na nossa aula de português começamos com a história. E toda semana temos uma historinha diferente. A história de hoje qual será? Qual será a nossa história de hoje? Vamos ver qual é? Então, na história de hoje, a gente tem aqui, ó, Chiquita, a ratinha vaidosa. Então, vamos comigo para a história? Chiquita morava numa toca de uma árvore no bosque das borboletas. Chiquita era uma ratinha muito vaidosa. Ela vivia sempre se arrumando em frente ao espelho. Ela gostava de passear, levando a sua bolsinha e usando um laço no rabinho. Como Chiquita era curiosa! Tudo chamava sua atenção. Ela ficava horas e horas olhando o voo das borboletas e admirando-as. Chiquita ficava encantada com a beleza das flores do bosque. Um dia, Chiquita estava muito distraída, olhando o trabalho das abelhas. De repente, caiu uma chuva muito forte. Coitada de Chiquita, ela molhou-se toda e estragou seu lindo vestidinho. Por isso, Chiquita não se esquece mais de sua sombrinha. E aí, meus amores, gostaram da nossa história sobre a ratinha Chiquita? A ratinha, tudo a ver com a nossa aula de hoje, porque a gente vai falar da letrinha R, então ratinha se escreve com R, não é isso? Então vamos lá. A nossa aula a gente tem aqui ortografia do R e do RR. A letra R é a 18ª letra do alfabeto. Percebam aqui que nós temos aí na tela o alfabeto. Temos o alfabeto em 4 formas. Temos o alfabeto de letra maiúscula, bastão e cursiva. Temos o alfabeto de letra minúscula, bastão e cursiva, né? Temos aí a letra R, como vocês estão vendo na seta, ela está de 4 formas escrita, não é isso? Então, o R vem da palavra rato, da palavra rua, da palavra roupa, vem da palavra roda. Então, temos muitas palavras onde a gente sabe que se escreve com o R. Aqui eu tenho para vocês um poema onde tem várias palavras com a letrinha R. Então, vejam só, a gente vai ler e depois vai destacando aí as palavras onde tem a letra R. Está na renda, está no retalho. E na roupa, na rosinha. Tem na rede, tem no rádio. E no rosto da Ritinha.
tem no rolo e no relógio, no repolho e na rolha. Aparece na raiz, mas não quis ficar na folha. Então, vejam aqui como ficaram, né? As palavras aqui, elas estão destacadas, né? De vermelho aí, sublinhei com a linha de vermelho, onde essas palavras, elas são escritas com a letrinha R. R de, vamos ler elas novamente, R de renda, temos aqui retalho, temos a palavra roupa, rosinha, na terceira linha temos a palavra rede, rádio, temos na quarta linha rosto e ritinha. Na segunda estrofe, que é esse segundo bloco, essa segunda parte do texto, temos aí na primeira linha a palavra rolo, relógio, na segunda linha temos repolho, rolha. Na terceira linha temos a palavra raiz. Então, o que a gente pode perceber? Que todas essas palavras a gente teve uma entonação, a voz, um som forte, porque elas são escritas com a letra R inicial. E já já vocês vão entender por que a gente falou esse som forte. Como aqui a gente falou renda. Veja o som como sai da minha boca, sai forte. Renda, não é? Então aí todas essas palavras têm em comum a letrinha R de início, tá? Então vamos ver. Aqui a gente tem, tá? Uma parlenda um trava-língua de domínio público, que é aranha na jarra. Então vamos lá. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Perceberam que aqui a gente tem momento que a gente fala forte e tem momentos que a gente fala o R fraco. O que é isso? Por que isso? Vejam só, quando a gente vai usar o RR dessas palavras aqui, ó. Vejam só, tá vendo? Essas palavras aí, jarra, arranha. Então, essas palavras, elas estão escritas com duas letrinhas R. Então, consequentemente, esse RR vai dar o som forte para a palavra. Então, a gente não pode ler jarra, não. Jarra, ra, porque esse RR tem o som forte. Já nas palavras que estão aqui destacadas de azul, estão vendo aqui essas destacadas de azul? Temos a palavra aranha. Ó, minha língua dobra para falar. Quando a gente fala aranha, estão percebendo? Então, esse som significa que o R tem um som fraco. Então, eu não posso colocar RR aqui. Se eu colocasse o RR na palavra aranha, deixaria de ser aranha e seria arranha, tá? Então, por isso que na palavra aranha tem apenas um R, para ter esse som fraco e a gente faz essa dobrinha na língua. Todo mundo pratica aí, repitam comigo. Aranha. Aranha, a nossa língua dá essa dobradinha. E na arranha, a gente percebe que a gente fala com mais força, não é isso? Então, o R e o RR justamente é para isso, para ter esse som forte. Aqui eu tenho, ó, R inicial. O R inicial, que é quando a gente coloca lá no início da palavra, a gente tem o som forte, como rato e como rua. Ah, professora, mas você falou que o RR é que dá o som forte. Foi, eu falei. Mas vejam só, existem 3 regrinhas. Tem a regrinha do R inicial,
Temos essa regrinha agora que apareceu para a gente, que é as palavras com RR. E temos a terceira regrinha, que é o R entre vogais. Então, presta bem atenção. Vejam só. O que acontece? O R no início de uma palavra, como a palavra rato, ele tem o som forte. O RR, quando a gente coloca entre a palavra, no meio das palavras, ele também tem o som forte. Como aí a gente tem carretel e cachorro, tá? Mas o R, quando fica entre as palavras, entre vogais, no meio de uma palavra, ele vai ter um som fraco. No caso da palavra pirata. Pirata, ele tem um som fraco, então eu vou saber que eu não posso usar dois R's. Eu vou usar apenas uma letrinha R. Se o som no meio da palavra for um som forte, então a gente coloca dois R's. Estão compreendendo? É isso. Vejam bem, vou repetir de novo para ficar bem claro para vocês. Quando a gente for escrever uma palavra que o R vier no início, a gente lê com um som forte e apenas um R é colocado. Já quando for um som forte entre as palavras no meio, então vai ser RR. Se o som for fraco, lembra daquela palavra que a gente viu no domínio público, no trava-língua? Aranha. Veja, aranha foi uma palavra que estava o R entre as vogais ali. Não estava no início, estava no meio da palavra e o som era fraco. Então, eu coloquei um R apenas, né? Quando eu falei a palavra arranha, eu precisei colocar dois R's para dizer que aquele som era forte. Para fazer aquele som forte, eu precisei usar os dois R's. Mas atenção, uma dica importante e valiosa que muitos alunos erram, esquece e acontece de colocar. O que é? A dica é o seguinte, nunca, olha mesmo, nunca a gente inicia uma palavra com RR. Nenhuma palavra da língua portuguesa, ela pode começar com dois R's no início. Não pode, tá, gente? Não mesmo. Esse RR, ele só é usado para dar o som forte no meio das palavras. No meio, no final, porém nunca no início. No início é apenas uma letrinha R e o som é forte. Vejam só, a palavra aqui, ó, essa palavra eu trouxe para vocês aqui, ó, com dois R's no início. Rato. Precisa desses dois R's para ter o som forte? Não, não é, gente? Vocês agora, sabendo da regra, viram que para a gente escrever uma palavra que comece com R, não precisa a gente colocar RR para ter o som forte, porque o R sozinho no início de uma palavra, ele já tem esse som forte. Então, aqui, ó, a gente elimina e só deixa um R para a palavra rato, ok? Aqui eu tenho algumas palavras para vocês perceberem essa diferença de som. Temos aqui o nosso amigo rato, né, que começa com a letrinha R. E como eu falei, ó, rato, som forte. Já a palavra carretel, temos aqui o destaque de duas letras R's e o som é forte. Por isso que foi preciso colocar esse RR para falar carretel. Se a gente tivesse escrito aí com apenas uma letrinha R, ia ficar carretel. E não é o objetivo dessa palavra, né? Carretel. É carretel. Então, por isso que é necessário RR. A mesma coisa no carrinho. Carrinho, uma palavra também de som forte e precisou esse RR no meio. Porque se a gente tirar
o RR e escrever com um R só, vai ficar uma outra palavra que é a palavra carinho. E carinho é outra coisa, não é? Então, aí o carrinho precisa realmente desse RR. Temos o cachorro, também outro exemplo de um RR com som forte, porque senão ia ficar cachorro. E a gente sabe que não é cachorro, é cachorro. Já na palavra rua, é o mesmo exemplo do rato. Começa com R, então eu vou colocar apenas um R, onde esse R ele tem o som forte. Essas palavras aí de baixo, desses desenhos que estão embaixo, vocês vão perceber agora que a gente vai falar o som fraco. Eu estou usando um R, porém no meio das palavras, do meio para o final. Então esse som vai ser fraco. Temos aí tesoura, temos perra e temos peruca. Olha só como é que a gente fala. Então, repitam comigo aí. Tesoura, perra, peruca. Perceberam o som? Por isso que é importante essa escuta, para que a gente entenda e compreenda o uso do R, RR. Então, agora chegou a hora da gente praticar um pouquinho, né? Vamos ver aí se vocês aprenderam, entenderam e estão afiados. Temos aqui um banco de palavras, onde tem aí para a gente completar, se a gente vai usar o R ou o RR. Então, na primeira palavra, a gente vai colocar o R só na nossa fala e vai colocar o RR para ver o que vai encaixar melhor. Temos aí tracinho A. Então, seria terra ou terra. E aí, vocês acham? Vocês já ouviram essa palavra terra? Eu nunca ouvi essa palavra. Então, aí é a palavra terra. Então, terra, temos aqui o RR para formar esse som forte. Na palavra que temos aqui ao lado, temos aí a palavra ata. Seria barata ou barrata. Existe a palavra barrata? Não, né, pessoal? Não existe. Existe barata. Então, aí a gente tem que colocar apenas um R para dar esse som, onde a nossa língua dá uma dobradinha e é um som fraco. Então, é barata. Na palavra eu, é correu ou correu? Correu, né? Correu. Então, correu vai ser com a letra RR. A gente põe o RR aqui para dar esse som de correu, não correu. Temos aí A, jarra ou jarra. Então, aqui a gente faz jarra, né? Aquela jarra onde a gente coloca o suco. A outra palavra ao lado, temos aí a palavra O. É ferro ou ferro? O que é que vocês acham? Ferro, né? Porque ferro, eu conheço feroz, mas ferro, não. Então, a gente vai e coloca aqui o quê? A gente vai, ó, e coloca o RR para dar esse som de ferro. A palavra seguinte é ou, Então, vai ser parou ou parou. Então, quando eu digo parou, eu vou colocar um R só, porque tem o som fraco. Na palavra seria jacaré ou jacaré. O que é que vocês acham? Jacaré. Eu coloco um R ou dois R's? Um R, isso mesmo, apenas um R para dar esse som de ré. E a última palavra nós temos aqui zorro ou zorro. Zoro ou zorro. Acredito que vocês já ouviram falar, não é? De zorro. Então, aí a gente termina com as letras R, R.
tá certo? Então é fácil, pessoal, não é difícil. Você vai lendo com R. Se o som for fraco, você, combinou. Aí coloca um R. Se o som é forte, vai ser o R. E lembrando bem o seguinte, não esqueçam. A gente nunca da Silva, a gente coloca RR no início de uma palavra. Por exemplo, eu vou escrever a palavra roda. Eu sei que roda é um som forte, não é isso? A palavra roda tem aquele som forte. Mas eu também sei que começa com a letra R. Se começa com a letra R, vocês vão lembrar que a professora aqui, Jaqueline, disse a vocês que não pode iniciar palavra nenhuma com 2 letrinhas R's. A gente sempre, para início de palavra, é apenas um R, onde ele tem o som forte, ok? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da nossa história do dia sobre a ratinha Chiquita. E a gente se encontra na próxima aula com uma nova história e um novo assunto para aprender, tá bom? Tchau, tchau. Todos fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.